Carta do professor César aos alunos, ex-alunos, familiares, professores, funcionários do Ângulo Pinda. Embora esse texto seja um pouco longo, ele é importante, pois nele descrevo de maneira sucinta minha gratidão por todos esses anos de vida e de trabalho na área da educação, que compartilhei ao lado de grandes pessoas e profissionais espetaculares do ângulo, que fizeram e foram imprescindíveis ao moldar muito do que me tornei e responsável direto por todo o sucesso e reconhecimento que conquistei no magistério e na direção do Colégio Emílio Ribas, Ângulo Pinda. Se cheguei longe, é porque fui levado em ombros de gigantes. Espero que leiam e compartilhem, se assim desejarem, pois para mim é muito importante que esta parte de minha vida, da minha história, seja conhecida. A minha relação com o Ângulo, sistema de ensino, vem de muito tempo. Conheci o sistema no Colégio São Joaquim, em Lorena, em 1987, onde tudo começou. Lá permaneci como professor, por minha vontade, até 1993. De lá para cá, passei pelo Colégio Agulhas Negras, pelo Cursinho Resende, ambos sistema Ângulo de ensino, onde e quando conheci vários professores do Ângulo e comecei a minha relação com os grupos de Guaratinguetá e de Lorena. Eles mais tarde abriram uma unidade em Cruzeiro e eu é quem fui coordenar. Surgiu assim o Colégio Jean Piaget Ensino Médio. Fiquei no Colégio Jean Piaget por 4 anos, coordenando o ensino médio e ministrando as aulas de física e os plantões de dúvida. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim, um jovem docente. Viajava de Pindamonhangaba para Cruzeiro todos os dias, de segunda a sábado. 1h e pouco para ir, 1h e pouco para voltar. Tempo necessário para grandes reflexões, sintonia com a minha espiritualidade. Raramente não era o primeiro a chegar no colégio e as aulas iniciavam às 7 horas da manhã. Hoje entendo como esse período foi importante na minha formação, meu crescimento, na minha maturidade pessoal e profissional. Havia acabado de me casar e estava à frente de 2 escolas, uma pública em Roseira, onde eu era vice-diretor, e outra particular em Cruzeiro, onde eu era o coordenador. Sei que escrevi uma bela história e conquistei respeito de muitos amigos nessas 2 cidades. Aproveito para lembrar que já havia ministrado aulas de física e matemática em Aparecida, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Putim, Pindamonhangaba, desde 1985. Um belo dia, no ano de 2000, Andréia, minha esposa, e eu recebemos em casa, em Pindamonhangaba, os professores Vidal Serpa Leite e Valêncio Geraldo da Fonseca, que me fizeram um convite para coordenar um novo curso Ângulo e futuramente dirigir o novo colégio de Pinda. Fiquei muito orgulhoso e muito feliz. Sou eternamente agradecido, pois era a oportunidade que pedi a Deus todos os dias, trabalhar e morar na mesma cidade. Nessa época, dirigia a Escola Estadual Professor André Brock em Roseira, onde permaneci de 1991 a 2002, quando pedi minha exoneração para me dedicar integralmente ao Colégio Emílio Ribas, Ângulo Pinda. Deixei assim de ser funcionário público estadual, concursado, com a promessa de estabilidade na família Ângulo e garantia de trabalho oferecida pelo professor Marcelo Augusto dos Santos Torres, mantenedor de escolas e vários cursos pré-vestibulares na região. Recordo-me como se fosse hoje,
Estávamos na frente do cursinho, ângulo, na rua Marise Barros, em Pinda. Ele dentro de seu carro e eu em pé do lado de fora, quando me disse: enquanto eu tiver escola, você tem trabalho. Talvez para ele tenha sido uma frase de efeito, mas para mim foi um divisor de águas, pois era uma garantia de trabalho que só dependia do meu desempenho, da minha dedicação e dos nossos resultados. Dediquei os melhores anos da minha vida para juntos construirmos, em Pindamonhangaba, mais uma unidade do ângulo. Afinal, sucedíamos ao ápice, brilhantemente dirigido por nada menos do que Maria Helena Reale. Com toda a minha juventude e vigor, fui muito útil e fomos vitoriosos na proposta em questão. Orgulho-me muito de tudo que fizemos e conquistamos, tornando o ângulo Pinda uma referência de sucesso e de respeito, não apenas dentro do grupo, mas em toda a comunidade educacional e no ângulo sistema de ensino. Deixei de ser quem eu era, professor estadual concursado há 14 anos, 11 desses na direção do Colégio André Broca, onde realizamos grandes e importantes mudanças pedagógicas, para me tornar o professor César do ângulo, como fiquei e sou conhecido por muitos da comunidade. Ainda sobre esses mais de 20 anos que estive à frente da direção do ângulo Pinda, respondendo e sendo responsável por quase todas as atividades desenvolvidas no colégio, destas, o batismo do colégio como Colégio Emílio Ribas, a solicitação de autorização e funcionamento da escola junto à Secretaria Estadual de Educação em 2001, ou seja, sua fundação, elaboração e construção do regimento interno, a configuração e diversas alterações da matriz curricular do ensino fundamental e médio, o desenvolvimento do projeto político-pedagógico e plano diretor, a contratação, o treinamento e a capacitação da maioria dos funcionários e de vários professores, a orientação educacional e disciplinar dos alunos, apoio técnico-pedagógico aos coordenadores, atendimento às famílias. Coloquei toda a minha experiência, a minha vivência a serviço de tudo e de todos. Por anos estive sozinho nessa empreitada educacional e com raros recursos, mas obtivemos êxito e o colégio cresceu vertiginosamente, tornando-se o maior colégio, a maior escola de Pinda. Soa como demagogo e nada humilde, mas é a pura verdade. E como verdade, ela se sustenta. Elogiado muitas vezes por colegas e pelos mantenedores, com falas como a do professor Laureano Guerreiro, mantenedor e grande profissional da educação. A escola nas suas mãos, nós estamos tranquilos. Você é o melhor diretor do ano. Como acreditava Abraham Lincoln, nenhum homem deve ser elogiado pelo que fez, nem censurado pelo que fez ou deixou de fazer, porque todos nós somos filhos das condições, das circunstâncias, do meio, da educação, dos hábitos adquiridos e da hereditariedade que moldam os homens como são e serão sempre. Porém, os sentimentos de gratidão e reconhecimento foram aos poucos sendo substituídos por outros menores, que poluem e deterioram as relações entre pessoas e sabe Deus quais mais sentimentos surgiram. A gratidão é fruto de grande cultivo. Você não encontrará em meios de gente grosseira. Isso está escrito no livro Como Evitar Preocupações e Como Viver, do autor Dale Carnegie. Um grande revés se instalou em minha vida no último 28 de junho de 2023, aproveitando-se do período de férias que se iniciava e que há um silêncio escolar, me desligaram da direção. Fui demitido do cargo que ocupei por 23 anos. Chamado na sala do professor Valêncio, por ele mesmo, me comunicou:
Nós não vamos mais contar com seus serviços. Esse momento não foi pior porque entre nós sempre existiu respeito e admiração, amizade. Ele estava extremamente emocionado com o que acabara de fazer. Disse-me que não havia dormido na noite anterior e que não estava passando bem por isso. Embora atônito com o comunicado, levantei-me, fui até ele e o abracei fortemente para consolá-lo. É incrível, mas aconteceu. Com a minha saída inesperada e sem uma justificativa real da direção-geral do Colégio Emílio Ribas, Ângulo Pinda, a não ser de que eu já não era mais o mesmo do início, segundo disse-me um dos mantenedores, depois de mais de 23 anos de trabalho árduo, dedicação exclusiva, resultados positivos, reconhecimento da comunidade, respeito e admiração dos colegas, funcionários e das famílias, principalmente a confiança dos alunos, e de que ter contribuído fortemente na construção de um legado de vitórias ao receber um colégio com pouco mais de 200 alunos, sem luz, e agora deixando aproximadamente com 1.000 estudantes, os mantenedores decidiram que meus préstimos, bem como a minha presença, quase um sexagenário, já não era mais necessário ou mesmo importante para a equipe Ângulo. Sendo assim, desejaram-me boa sorte, dizendo que eu não me preocupasse com o futuro, pois você é uma das pessoas mais inteligentes, um ótimo profissional, extremamente confiável, melhor coordenador pedagógico e diretor que já tivemos. Mas, no curso pré-vestibular, você ainda seria muito importante, caso queira permanecer. Claro que não com as mãos atadas e sem poder de decisão e de mando. Mas para reerguer aquele segmento, no mínimo incoerente, contraditório. Lembrei-me da história de Ulysses Grant, presidente dos Estados Unidos, que foi preso ainda no auge de suas vitórias como general, por ter despertado ciúmes e a inveja dos seus arrogantes superiores. Temos que ter consciência de que a crítica injusta é muitas vezes um elogio disfarçado. Lembremos-nos de que ninguém chuta jamais um cachorro morto. Ainda sem entender muito bem o que havia acabado de acontecer, restou-me deixar para trás tudo aquilo que eu ajudei efetivamente a construir ao longo de mais de 2 décadas. Saí dali pela porta dos fundos, em silêncio e abatido. Parecia que tudo estava parado, sem vida. Um vazio profundo tomou conta de mim. E eu pensava em encontrar Andréia para me escorar no único sentimento bom que eu podia sentir. Bem, hoje o professor Marcelo, o mesmo que diz que enquanto tiver a escola eu tenho trabalho, é sócio mantenedor de 7 colégios e vários cursos pré-vestibulares em 4 cidades diferentes. Embora não apareça nos contratos sociais por uma questão de estratégia administrativa, admiravelmente um profissional bem-sucedido no que se propôs a fazer, é o que se pode pensar. E eu, desempregado, e a seu pedido. Talvez ele deva se pronunciar sobre o verdadeiro motivo que o levou a me perseguir por anos. Muito provavelmente, após mais de 2 décadas, não devo estar mais atingindo os objetivos esperados. Não há nada errado nisso, apenas mudanças de rumos e de interesse. É o novo criando seu espaço e seu tempo. Como a única coisa constante na vida é a mudança, o que eu devo fazer é aceitar a nova e desafiadora realidade. Para mim, um novo começo, com energia renovada e coragem para enfrentar novos desafios. Sinto que os objetivos e os princípios que regeram todo o meu trabalho na direção dessa escola têm mudado em seu valor de maneira muito veloz.
como vem acontecendo com quase tudo, o que pode ser muito bom em alguns aspectos, mas é fundamental ter discernimento dos temas. Mudanças rápidas, sem avaliações profundas de seus significados e entendimentos, podem ser danosas, assim como tem mudado a forma de encarar as diferenças entre pessoas que sempre existiram e existirão no convívio social. Tudo deve ser muito bem conversado, compartilhado com todos os envolvidos. Por ser uma pessoa de princípios claros de formação conservadora, tradicional e religioso, vivendo em uma comunidade que reconhece esses valores, conviver com tantas mudanças e tão rápida, aceitar o que me parece anárquico, na minha condução dos acontecimentos no meu entender, abrir mão de uma formação acadêmica forte, de clareza espiritual, de responsabilidade social e filosófica. No momento de minha vida em que deveria me sentir realizado, com o dever cumprido, buscar o descanso merecido, o reconhecimento e a aposentadoria, o que sinto é um grande vazio, uma profunda tristeza e muita incerteza, pois ser demitido como fui, o que não restou foi um sentimento de ter sido, o que me restou foi um sentimento de ter sido usado, enganado e traído, a fim de traído e por fim descartado por aqueles que ajudei a crescerem e a prosperarem. Não queria acreditar, mas de alguma forma já deveria saber que isso poderia acontecer. O homem, o lobo do homem. Embora não seja justo ou correto, a meu ver, isso é humano para alguns poucos. Nos últimos tempos, foram sendo esvaziadas minhas funções e responsabilidades, ignoradas as minhas opiniões e projetos. Sofri uma inexplicável redução de salário. Fui proibido de orientar ou mesmo de conversar sobre questões pedagógicas com os professores. Ou seja, fui proibido de dirigir. Nas reuniões online durante a pandemia e mesmo depois, fui ridicularizado ou completamente preterido pelo professor Marcelo, na presença de muitos colegas e professores. Pergunto-me sobre qual ideia ele queria passar para todos. É claro que eu sei a resposta. Todos sabiam. E eu só não consegui entender, pois era um dos poucos que o admirava e com ele era verdadeiro, sem bajular ou com elogios falsos. Isso tudo colaborou fortemente para que eu perdesse o brilho e o entusiasmo de sempre e me empurrasse para dentro de minha sala. Ou seja, a estratégia montada estava se concretizando aos poucos, pois era visto cabisbaixo andando pelos corredores que outrora cruzava altivo e com autoridade e respeito. No dia seguinte do ocorrido, recebi muitas palavras de carinhosas e emocionadas, e indignação de muitos colegas e de pais à medida que iam sabendo. Diria que quase todos que não estavam envolvidos nessa atitude vil e vergonhosa. Mensagens de apoio, de conforto, de indignação e até mesmo uma linda poesia especialmente escrita para mim, para aquele momento e compartilhada nas redes sociais. Numa singela homenagem em vida, fiz um poema para o Cezão, um lugar, uma pessoa e tudo aquilo que não se desmancha no ar. Para o nosso grande diretor, professor César Augusto Garcia de França. A escola e o tempo, o homem e a criança, o gigante que eu vi primeiro e o menino que descobri depois. O que se revela aos poucos, o valor, o sentido, a verdade, o amor. Tudo o que se aprende com o outro, tudo o que se vive com o outro. O que faz sorrir, o que faz chorar. História, nossas histórias. A música dos dias que faz
as noites mais belas. Os sonhos reflorescem ao redor da gente, cores por todos os lados, cada flor e seu legado de luz e vida, constituído desde o tempo da semente, cultivado com força, poesia e resiliência. Força, seu sinônimo mais perfeito. Poesia nas entrelinhas do viver. Resiliência, palavra que ouvi pela primeira vez de seus lábios. O lugar e a pessoa se confundem, claramente em comunhão, um dentro do outro, inseparáveis para sempre. Nada desmancha o que o coração escreveu, o nosso e o seu, com o amor e gratidão de quem sempre me acolheu. Ricardo Estevam, autor. De alguma forma todos diziam as mesmas coisas. Coisas essas que estão me ajudando a superar este momento tão difícil, marcado por tristeza, vazio, incerteza e até mesmo raiva, que os sentimentos ruins que me ocorreram. Gostaria de dividir com vocês outro texto escrito por um companheiro de jornada, o coordenador, professor Fabrício, que parece resumir um pouco do professor César do Ângulo. César, boa noite. Na última vez que nos vimos, disse a você que ainda precisava te dizer algumas coisas. E você, como sempre, com o seu olhar generoso, disse que não precisa dizer mais nada. Mas sinto que sim, preciso. Talvez hoje eu ainda consiga expressar tudo o que eu gostaria. Talvez hoje eu não consiga expressar tudo o que eu gostaria de dizer. E que presencialmente eu não consigo dizer. Mas, na semana passada, fui um dia para Ubatuba com a minha família e olhei muito para o mar, como sempre gosto de fazer. E dessa vez vi muito de você naquela imensidão, naquela imponência. Você sempre foi um líder forte, mas que nos trazia estabilidade, assim como as ondas guiam os navegadores. O mar é forte, a fonte de vida, assim como você, como ele, você sempre nutriu o crescimento e o desenvolvimento de cada um. Suas orientações, encorajamentos sempre me fizeram buscar o meu melhor. Sua visão experiente me incentivou a navegar por territórios desconhecidos, mas sempre sendo uma bússola. O mar é uma força da natureza que deixa marcas, e sua influência, exemplos, sempre serão lembrados por mim. Obrigado por confiar, por apostar, por partilhar e por inspirar todos os dias como profissional e pessoa. Um grande abraço, meu amigo. De verdade, sou eu que devo agradecer pelo carinho de todos, pelo apoio da minha família, pelo livramento que Deus me deu. Meu projeto era continuar trabalhando no colégio até os 65 anos, quando meu filho Gabriel já tivesse terminado sua graduação. Mas o futuro nos reserva surpresas. Como disse, tudo passa. Coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Gostaria de terminar dizendo, o professor César do Ângulo agora é o professor César de todos. Obrigado por tudo.